Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento estaremos meditando na palavra do nosso Deus. E a mensagem de hoje ela tem por título Como alcançar as promessas de Deus. Vou estar lendo 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Está escrito: Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Aqui fala das grandiosas e preciosas promessas de Deus. Nós não temos uma dimensão exata ou aproximada de todas as promessas de Deus, pois elas abrangem nossa vida tanto na terra como no céu. Assim como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E todos nós temos promessas de Deus. Muitas delas estão se cumprindo, outras não, outras estão atrasadas e outras já se cumpriram. E às vezes as promessas são como oportunidades. Elas podem se repetirem ou não. E algo que não pode ser esquecido: promessas têm prazo de validade, ok? Então precisamos estar atentos para fazermos nossa parte e as promessas de Deus se cumprirem sem falhas ou atrasos, no tempo e no modo de Deus. Então, quais são as atitudes que devemos ter ou quais os passos que devemos dar para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas? Primeira, deixar de ser criança. A maioria das promessas de Deus só se cumprem em nossas vidas na fase adulta. Por exemplo, na área profissional, geralmente ela só se cumpre quando a pessoa se torna adulta e passa por todo o processo de preparação, de estudo, de ensino e assim por diante. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos novas criaturas. Espiritualmente, nascemos de novo. Daí precisamos crescer, desenvolver e nos tornar adultos e capacitados. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios ainda no capítulo 14, versículo 20 está escrito: Irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O problema é que tem pessoas que já têm idade adulta, mas não cresceram, não amadureceram, não se tornaram adultas. E tem algumas pessoas que já são bem velhas, mas continuam sendo crianças espiritualmente. Se zangam com tudo, briga por qualquer motivo, por qualquer coisa, quer deixar a obra, igreja e até Jesus Cristo, não tem domínio próprio, age muito por impulso, sem se importar muito com as consequências, não tem responsabilidade, compromisso, é insubmisso, inconstante, se deixa enganar com facilidade, brinca demais e etc. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogadas para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja ainda em Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13, está escrito: De forma, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo o exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então é hora de amadurecer, de crescer, de se tornar adulto, para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Amém?
Segunda atitude ou segundo passo para se alcançar as promessas de Deus: confiança nas promessas, ou seja, fé em Deus. É fé nas promessas de Deus. Independente das circunstâncias, devemos crer, confiar e ainda contemplar o que ainda não existe com os olhos da fé, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, que está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, no capítulo 11 de Hebreus, o capítulo inteiro fala de todos que alcançaram a promessa por causa da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 23, está escrito: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ainda no capítulo 12, versículo 1 e 2 está escrito: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quero lembrar de um grande exemplo que nós temos na palavra de Deus: o povo que saiu do Egito. Todos deixaram o Egito com a promessa de entrar na terra prometida, mas por falta de confiança, de fé na promessa de Deus, exceto Josué e Calebe, todos morreram no deserto, sem alcançar a promessa. Da quantidade de 603.550 pessoas, ou homens de 20 anos para cima, só entraram na terra prometida, ou só alcançaram a promessa, Josué e Calebe. Então não vamos deixar, vamos ter muito cuidado para que a gente não venha a perder as bênçãos e as promessas de Deus por falta de fé. Terceira atitude, o terceiro passo para se alcançar as promessas de Deus: se sujeitar a Deus. A maioria das bênçãos de Deus acontecem através da obediência, ou seja, da sujeição. Hebreus capítulo 10, versículo 36 está escrito: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Bem claro, não é? Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 15, fala de todas as promessas de Deus, abrangendo a sua vida aqui na terra. E veja o que está escrito do versículo 1 ao 4. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Em Isaías capítulo 1, versículo 19 está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Entenda também uma coisa: em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 está escrito: porque para todo propósito há tempo e modo. E neste caso, o tempo e o modo é estabelecido por quem? Pelo próprio Deus. Também em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então são palavras de um homem que se submetia, que tinha uma vida entregue completamente ao Senhor. Ou seja, sem sujeição, sem obediência, as promessas de Deus não se cumprem. Terceira atitude, ou terceiro passo para se alcançar as promessas de Deus: se entregar completamente a Deus. Não é algo fácil, mas necessário para que as promessas de Deus se cumpram. Tem pessoas que mudam de igrejas, outras colocam a culpa em A ou B. Tem muitos que gostam de ouvir apenas: receba, você vai vencer, Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, e assim por diante. Vejam o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que
que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra na minha vida, há necessidade de uma entrega total. Salmo 37, versículo 5 está escrito: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é necessário, para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, é necessário uma entrega total. O meu desejo particular é me entregar a cada dia e por completo a Deus. É por isso que eu amo tanto o que o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 20, versículo 24. Ele diz o seguinte: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. E ainda em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz o seguinte: a minha ardente expectativa e esperança é de jamais ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que possamos ter esse mesmo desejo e as mesmas atitudes do apóstolo Paulo. E quero concluir afirmando mais uma vez: se quisermos que Deus cumpra em nossas vidas todas as suas promessas, precisamos deixar de ser criança, confiar em suas promessas, nos sujeitar a Ele e nos entregar completamente. Fazendo isso, com certeza, todas as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas. Se você ainda não fez essa entrega total ao Senhor, se você se afastou das promessas de Deus, Deus está lhe chamando para que você venha refazer a sua aliança e assim Ele estar cumprindo as suas promessas em sua vida. Então você que vai se entregar completamente a Cristo, confessando como Senhor e Salvador da sua vida, você que vai se reconciliar com Ele, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar todas essas pessoas que ouviram e que receberam esta mensagem no seu coração e que estão arrependidas dos seus pecados e da vida como tem levado. Eu te entrego, Pai, nas tuas mãos estas vidas e te peço que o Senhor venha perdoar os seus pecados, lhe dar uma nova vida, escrever uma nova história na vida de cada uma delas e que o Senhor venha cumprir todas as tuas promessas na vida de cada uma destas pessoas. Que o Senhor venha lhe dar força e graça para que cada uma venha permanecer na tua presença sem jamais se desviar e assim estar usufruindo tanto das tuas promessas como também das tuas bênçãos. Recebe, Pai, estas pessoas, escreve os seus nomes no livro da vida para que elas possam habitar eternamente contigo. Essas bênçãos, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aqui foi o pastor Paulo. Deus lhe abençoe de uma forma grandiosa. Amém.